E aí, pessoal, bom dia. Bom dia para vocês. Bem-vindos à nossa nova aula de geografia, continuação do conteúdo. Esse conteúdo que a gente está trabalhando agora, na verdade, a gente deu uma pausa, né? A gente ia trabalhar algumas coisas sobre o conteúdo, sobre os continentes, e a gente ia continuar ainda com o continente europeu. Aí teve algumas mudançazinhas, né, de plano, e aí eu abordei um pouquinho da globalização, que, enfim, né, sempre tem muito da questão, né, do continente europeu. Então eu estou retomando esse conteúdo. Eu passei para vocês aí na aula a hegemonia do continente europeu, né? E então agora eu vou passar alguns outros dados, depois eu vou passar algumas coisinhas dos dados naturais também, a gente vai trabalhar um pouquinho mais então sobre esse continente. E o que eu passei para vocês na última aula foi um textinho, então, a população e a economia, né, do continente europeu. Bom, né, o continente europeu tem a quarta maior população do mundo, ou seja, a gente tem uma grande quantidade de pessoas vivendo no continente, mas a gente tem um probleminha. A gente tem uma grande quantidade de pessoas vivendo, mas a gente tem uma população muito envelhecida no continente europeu, né? Então, assim, se vocês têm acompanhado esses últimos dados, né, da questão do coronavírus, vocês perceberam, tá, pessoal, que a gente tem muitos idosos morrendo, né, uma quantidade grande de gente idosa que acaba vira óbito, né. Então, esse é um dos grandes problemas que a gente tem no continente europeu, né, em praticamente todos os países todos são bem envelhecidos, né, então a média da população europeia é de 42 anos para cima, né? Aí vocês vão dizer, isso, tu tá quase com o pezinho lá, né? Claro, tô com o pezinho lá, né? Já não cozinha a primeira fervura, como se diz. Mas enfim, isso acaba acarretando alguns problemas, tá? Principalmente depois na questão da economia, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Bom, além dessa questão da população, uma das observações que a gente pode ter sobre a população europeia é que ela é muito mais urbana do que rural, tá? Por quê? Primeiro, o continente europeu, ele poderia não ser um continente. Se a gente pensar em extensão territorial, a Europa e a Ásia são juntas, elas são unificadas, elas não são separadas por nada, né? A Europa se separa da África ali pelo Mediterrâneo, que depois dá acesso pro Atlântico. Mas da Ásia não. Elas são uma fronteira terrestre, elas são juntas, elas são unificadas, tanto que a Rússia fica nos dois continentes, uma parte na Europa, outra parte na Ásia. Então, tecnicamente, se a gente for analisar pela questão territorial, a gente não teria a Europa como um continente. A Europa se torna um continente pela questão histórica. Lá pelas questões de regionalização que a gente vê lá no oitavo ano, né? Então, por questões históricas, a Europa, então, como tem uma história muito antiga, como boa parte de civilizações, como a romana, como a grega, né, se constituíram naquela parte do continente, então foi se tendo a questão da Euroásia, e aí, por fim, então, se denominou, né, o continente europeu, né, por essa questão histórica, tá? Por essa formação pelos povos, né, germânicos, pelos povos saxões, enfim, que acabam se formando, né, e tem toda uma constituição histórica ali naquela região, né? E então, o continente, ele não é muito grande, né? Pra gente ter uma ideia, o nosso país, ele é continental, então toda a Europa cabe dentro do nosso país, então não é muito grande. Em termos de terra, né? Ela não é uma terra muito satisfatória a questão da agricultura, então ela não dá conta de alimentar todo mundo, né? Então, por isso aquele período lá de grandes navegações para buscar novas possibilidades também, né? Dentre a questão financeira, também a questão alimentícia, né, a questão de novos alimentos, de novas culturas, né, para o povo europeu. Nem todas as regiões, então, são propícias à agricultura, algumas são muito boas, né, claro que depende do lugar. Por exemplo, a gente tem, assim, a questão na Itália, a parte da Mediterrânea, ali próximo ao mar Mediterrâneo. Então, ali é uma região excelente para frutas, para verduras, né, para uvas, para a produção do azeite, né, do azeite de oliva, para a produção das outras frutas como ameixa,
né? Enfim, claro, não são frutas tropicais, mas esse tipo de frutas, as maçãs, as laranjas, né? Elas são muito gostosas nessa região. Os tomates dessa região também são muito gostosos, né? Então, é uma região propícia para isso, tá? Então, é uma região que acaba tendo, né, um favorecimento nessa questão de agricultura, mas no geral não é muito grande. Então as pessoas acabaram se acomodando muito nas cidades. E também o que levou muitas pessoas a irem para cidades, eu não sei se vocês lembram do ano passado, que eu martelei bastante nesse tema, a questão da Revolução Industrial. Então, as pessoas passaram por aqueles processos de cercamentos e as pessoas acabaram, então, tendo que migrar, sair do campo, né, porque não tinham terras, não tinham como comprovar a efetividade daquelas terras, e aí elas foram, então, né, atrás de trabalhos nas indústrias, nas empresas, então muitas acabaram indo, né, nesse processo de primeira e de segunda revolução industrial, então muitos ficaram então nessas regiões e foram fazendo então né, as pequenas vilas, pequenos bairros e foram crescendo, né? E a gente tem então o continente europeu um dos lugares mais urbanos, né? As pessoas vivem muito mais nos centros urbanos do que no interior, tá? Nos grandes centros. Essa questão, tá, da natalidade deles mudou muito. Por exemplo, o que mudou? Quanto mais educação, quanto mais acesso à formação, né, educacional uma pessoa tem, geralmente isso vai fazer com que ela retarde muito a questão de ter filhos, ou até de vir a não ter, tá? Então, na Europa, como a gente tem uma questão ampla dos estudos, muitas pessoas então optam por estudar, por fazer a graduação deles lá é diferente da nossa. Aqui, por exemplo, a gente faz faculdade e faz uma especialização e faz um mestrado, né? Lá tu faz a faculdade, né? E tu termina a tua faculdade já fazendo o teu mestrado. E, em geral, o pessoal lá não trabalha cedo, assim. Eles trabalham depois que eles concluem o mestrado. Então, as pessoas vão entrar nas suas vidas profissionais, vão começar a trabalhar a partir mais ou menos dos seus 25 anos de idade. Então, elas demoram, né, para se casar. E aí elas vão então começar no mercado de trabalho, elas vão correr atrás das oportunidades de outras especializações. Então, geralmente as pessoas acabam se casando, né, lá pelos seus 35 anos. E, né, vão adiando então a questão de ter filhos. E a gente tem, principalmente nós mulheres, temos um relógio biológico, né? Então, até 45, 46, 48 anos, a gente tem uma viabilidade de ter um filho por vias normais, né? Mas depois dessa idade já se torna muito mais difícil. Aliás, né? Depois dos 40 anos é muito difícil para nós mulheres engravidar, até por vias normais acontece, né? Mas não é uma coisa tão simples. Às vezes demora muito. E aí as pessoas vão então evitando, né, essas gestações e acabam muitas vezes acostumando-se com a vida, né? Ter filho também tem, né, tem todo o lado positivo, mas tem o ônus, né, de ter filhos, de cuidar desses filhos, né? É um projeto para longos anos. E muitas pessoas então se adaptam nessa vida de solteiros ou de casados sem filhos e acabam não tendo filhos, né? E quando tem um por família. E isso foi fazendo com que a população europeia, ao longo do tempo, fosse envelhecendo muito, tá? É uma coisa que a gente não vê quase criança, e realmente a gente quase não vê, né? Quando eu fui em Roma, eram pouquíssimas as crianças que eu via na rua, assim, tu não vê crianças, tu não vê, tu vai no centro da cidade, tu não vê as pessoas com criança pequena, sabe, carregando o mercado, tu não vê, é raríssimo, é poucos mesmo, tu conta. Eu me lembro que até um dia me chamou muita atenção, assim, que eu tava numa praça e tinha um chafariz bem bonito. E tava muito calor. Eu disse, pá, que vontade de botar os pés nesse chafariz. Aí foi um gurizinho e fez exatamente assim. E aí eu cuidei pra ver que a mãe dele ia falar com ele pra ver se ele era italianinho, né? Porque algumas das crianças que eu via ainda não eram nem italianos. Eles eram de outros lugares. E aquele era, né? E ele fez exatamente o que eu queria fazer. Ele tirou o chinelinho e entrou dentro da fonte, né? E molhou os pezinhos. Mas é uma coisa rara, assim, tu não vê muito,
né? E a mãe dele já era bem mais velha, assim, a mãe dele devia ter por volta dos seus 45, 46 anos, né? Então, provavelmente ela só tem ele, né? Não deve ter tido mais filhos. Então, isso faz o quê? Onde é que isso gera problema depois? No mercado de trabalho. Porque quando a população vai envelhecendo, vai envelhecendo, vai envelhecendo, a gente precisa ter mão de obra para repor, né? Então, a gente, o que acontece? Lá na Europa se trabalha até 65 anos, 60, 65 em alguns países, tá? Justamente por conta da falta da mão de obra, porque vai ter muita gente aposentada e pouca gente contribuindo. Isso fez com que os países tomassem duas alternativas. A primeira delas foi abrir o país para imigração, né? Então a Europa se tornou um dos países mais abertos por vamos reformular a coisa que precisa falar coisa errada. A Europa se tornou então um dos continentes, né, com os países mais propensos, mais abertos a receber então a imigração de pessoas, né? Vamos dar um exemplo, Portugal. Portugal recebe muito brasileiro, né, que acaba ou comprovando que teve origem de família portuguesa ou mesmo sem origem. A Espanha abriu bastante, né? A Irlanda abre bastante, tanto que a professora Iracir, né, que era da escola, foi para lá. A Itália abriu bastante, a Alemanha abriu bastante também as portas, tá? E não só para brasileiros, mas para latinos da América inteira, para africanos, né, de qualquer país do continente africano, para pessoas dos países asiáticos. Então tem muita gente da Índia, muita gente de Bangladesh, né, enfim, de diversos países. Só que isso, ao mesmo tempo que essas pessoas foram para lá, essas pessoas foram para lá para fazer o quê? Para trabalhar em serviços onde a necessidade precisa ter pessoas, mas que as pessoas não querem trabalhar naqueles serviços mais pesados ou aqueles que se considera lá em última escala. Lixeiros, às vezes, né? Aquele que vai à rua, né? Porque tem até para isso tem graus, mas aquele que vai à rua, ou o cara que abastece no posto de gasolina, ou a menina que trabalha no caixa do supermercado, ou o cara que trabalha no caixa da farmácia, enfim, lugares que tu não precisa de uma especialização para trabalhar, né? Então, várias pessoas foram para trabalhar nesses lugares. Com o passar do tempo, a gente acabou tendo uma crise nos mercados, né, europeus, principalmente a partir de 2018, a gente teve uma crise muito grande nos Estados Unidos e isso rendeu. E aí isso foi, com o passar do tempo, rendendo alguns problemas nos países europeus. E com esse problema, pessoal, surgiu a retomada de um tema chamado xenofobia. O que acontece com esse tema xenofobia? Xenofobia é a aversão às pessoas de outros povos, de outras culturas. E aí, essa aversão a esses povos, ela fez com que muitos imigrantes fossem maltratados, né? Ela foi um dos motivos, por exemplo, para o Reino Unido querer retirar-se da União Europeia. Vocês sabem que o Reino Unido, então, é a Inglaterra, a Grã-Bretanha, a Escócia e o País de Gales, né? Então, esses países eles vão ser retirados até o final do ano do acordo da União Europeia. Então, por quê? Porque pelo acordo da União Europeia, quando tu entra em um país da Europa, tu tem livre acesso a todo o continente. Se tu é cidadão europeu, tu pode entrar e sair de qualquer país, tá? É livre comércio, livre circulação de pessoas, e isso facilitou muito a economia na Europa. Mas por conta dessa questão da imigração, né, foi uma das consequências que fez com que o Reino Unido então se retirasse. Por quê? Porque muitas pessoas começaram a alegar que esses imigrantes começaram a ocupar os seus postos de trabalho, né? Porque a gente passou por uma crise de desemprego lá. E aí aconteceu assim, claro que a gente tem um nível de educação muito alto, mas também nem todos fazem faculdade, né? Não é assim, todos fazem. Tem uma disponibilidade maior, tem uma propensão maior, mas tem uns que não fazem. Então, aquelas pessoas que não fizeram uma faculdade, aquelas pessoas que não fizeram um curso técnico, que fizeram só uma instrução normal e que foram cedo para o mercado de trabalho, essas pessoas estavam enfrentando dificuldade na competitividade por vaga de emprego com os imigrantes, porque para o imigrante se paga menos, né? Então, assim, tu tem a mesma formação, tu tem a mesma capacidade para elaborar aquele trabalho, mas o outro cara lá é imigrante, então para ele eu posso pagar 10 euros a menos, 20 euros a menos, e isso tudo para eles gira na questão do business, né? Do money e da economia, negócios. Então, começou a ter muita essa hostilidade, né?
A hostilidade também com a questão religiosa, né, principalmente de países islâmicos, de origem islâmica. Então a gente teve muitos casos disso, né? E isso é uma questão muito séria que acontece em diversos países, tá, pessoal? E a segunda tomada, então, que além de abrir a questão para a imigração, né, dos países europeus, é o incentivo à população europeia, então, a ter filhos, né? Então, por exemplo, na Itália, a licença maternidade ela é de 2 anos, né, com o direito da mãe voltar para o trabalho depois, com o seu emprego garantido. Na Alemanha são de 3 anos, 3 anos de licença maternidade para a mãe. Na Noruega são 4 anos, os 2 primeiros anos para a mãe, né, para amamentar e cuidar do bebê, e depois os outros dois, dos 2 aos 4 anos, é do pai. Aí o pai tira a licença, fica com a criança e a criança vai apenas quando completa 4 aninhos, então, para a escola, tá? Então, tem essa questão, né, de incentivo. Países como a França têm um auxílio mensal para os pais que querem ter filhos, né? Então tem uma ajuda de custo de 1.000, 1.200 euros por mês. Isso daí é uma grana bem considerável, são quase 5.000 reais para nós, né? E isso por filho, né, por gestação, por 1 ano, 2. Tem países que montam, a Suécia monta todo o enxoval do bebê, também tem um auxílio. Então, todos os países tomam alguma alternativa para incentivar em que as famílias tenham, né, 2, 3 filhos. E ainda tá muito pouco, né? O pessoal ainda tá reticente, então muitos continuam com um filho e outros com, né, nenhum filho. E dentro da questão econômica, tá, pessoal? Então, o que eu tinha falado para vocês, muito, né, da Europa vem essa questão da industrial, ou seja, ela teve que se reinventar. Depois da questão que a gente teve, né, da Revolução Industrial, a Europa passou por 2 grandes guerras, né, Primeira e Segunda Grande Guerra, ambas no continente tiveram que se reconstruir, então eles são um povo muito batalhador em termos, né, de reconstrução. E eles vão então ter os setores primário, secundário e terciário, né? Primário é aquele que trabalha com agricultura, com pecuária. Então a gente tem algumas produções, né, de trigo, de cevada, né, a cevada que dá cerveja. Então a gente vai ter, principalmente lá na parte da Alemanha, na parte da França, essa produção. A gente tem também no Mediterrâneo, como eu falei para vocês, produção de vinhos, de oliveiras e muito também a questão da pesca. Tá? A questão, por exemplo, gado, eles não criam quase, né? O que eles criam são ovelhas, porcos, né? A criação de gado não é uma criação que eles tenham por hábito, né? O clima não é propenso. E eles têm muita questão da pesca, tá? Então a pesca é muito forte. Então nos países nórdicos, por exemplo, muito forte, como a pesca do salmão, então Noruega, Escandinávia, né, na parte ali, então, da parte da Escandinávia, naquela parte nórdica. E a gente vai ter também em Portugal, tá? A pesca ela é muito importante no país de Portugal, né? Principalmente a sardinha, tá? E não é a sardinha que a gente come aqui, tá? Aqui a gente come sei lá, o que a sardinha mesmo, ela é maior e ela é bem saborosa, né? É diferente a sardinha portuguesa da sardinha que a gente acaba consumindo em lata. Aí o segundo setor, né, industrial, e a gente tem alguns países extremamente industrializados, Inglaterra, que pioneira, França, Alemanha, Rússia, né? A gente tem que contar a Rússia, porque a Rússia faz parte do continente europeu, então são países extremamente industrializados, né, com uma indústria muito forte em diversos setores, né, ligados à produção de aço, de ferro, depois de petroquímica, né, bens de consumos duráveis, eletrônicos, enfim. E por último, o setor mais produtivo da Europa, que é o terciário, que é o comércio. Né? Por incrível que pareça, o comércio ele é o mais rentável de todos. Né? Se a gente vai pensar aqui no Brasil, não é. Né? A gente não tem essa produtividade toda do comércio. Por quê? Por que o comércio é tão importante? Por que o terceiro setor é tão importante? Porque a Europa é um continente turístico, gente, né? A gente tem que pensar que lá o que gira é o turismo. E o turismo gira muito forte, né? Então, países como a Inglaterra, países como a Itália, países como a França, Portugal, esses países recebem turistas, né? A Espanha, eles recebem milhares e milhares de turistas por dia,
né, no seu continente para visitar diversos lugares históricos. Então, são lugares históricos, são restaurantes, são lojas, são locais que vendem souvenir, é comércio de rua, de gente vendendo, né? Eu vi mais camelô em Roma do que eu já vi aqui no centro de Porto Alegre, gente, tá? Pra vocês terem uma ideia. Então, a gente tem, né, essa questão do comércio que agora, com essa questão do coronavírus, foi extremamente afetado, né? Porque parou de ter turismo, né? O turismo foi cancelado, os voos foram cancelados, as pessoas pararam de ir para lá, né? Então, não tem turismo, acabou o turismo por esse período, as pessoas estão então sem trabalhar, aquelas pessoas que trabalham por conta, aqueles imigrantes, a gente tem uma quantidade grande de pessoas que são imigrantes ilegais, né? Então a gente tem problemas muito sérios econômicos vindo aí por conta dessa questão do coronavírus, ok? Espero que tenha explicado um pouquinho. Semana que vem vai mais conteúdo. Aqui eu mandei para vocês, pessoal, uma listinha com 10 exercícios para vocês copiarem no caderno e responder, tá? Eles são baseados no texto e no que eu tô explicando aqui no vídeo. Então tem que prestar atenção. Não lembra? Volta no vídeo, olha de novo que daí vai conseguir responder. Ok? Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.